Dando continuidade à nossa aula anterior, você percebeu que no processo de colonização do Brasil havia uma postura do europeu etnocêntrica. Essa postura, então, etnocêntrica, você também já entendeu que ela considera que é um povo que se considera superior ao outro. E qual é a base que nós temos ao considerar o etnocentrismo? Os valores, conhecimento e tudo aquilo que nos leva a crer que a nossa postura é correta. Pensando desse modo, nós fazemos a seguinte pergunta: por que existem diferentes culturas? A antropologia, então, nós temos ainda algumas perspectivas antropológicas, dentre as quais a antropologia evolucionista, a funcionalista e estruturalista. A antropologia evolucionista, como o nome diz, né, evolucionismo, um dos principais representantes é o Edward Taylor. Essa antropologia, as ideias de evolução e progresso, ou seja, na sociedade há uma ideia que há pessoas mais ou menos evoluídas. O padrão, então, para estudar o homem é um padrão de superioridade. Nesse aspecto, então, vence a vantagem, segundo essa perspectiva, do branco, do europeu e cristão. Então, o europeu, ele é superior, consequentemente, os demais povos e culturas representam um atraso. Então, na perspectiva antropológica evolucionista, não existem culturas, e sim cultura. Qual cultura? A cultura europeia. A antropologia, na perspectiva, é a antropologia de gabinete. O que isso significa? Que eu conheço o outro a partir daquilo que me contam. Um exemplo que a gente vai observar desse olhar antropológico foi quando, no processo de colonização do Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu suas cartas descrevendo como era a terra, o solo e o povo da nossa cultura. A outra perspectiva antropológica é a antropologia funcionalista. Aí nós temos dois representantes com maior significado, digamos assim, que é o Franz Boas e o Bronislaw Malinowski. Para essa corrente, existem diferentes culturas, de modo que não é possível eu comparar ou hierarquizar as culturas. Cada sociedade, então, ela vai procurar diferentes respostas para uma mesma demanda. Por isso, não há possibilidade dessa comparação. A corrente funcionalista, ela sustenta num objetivo de pesquisa onde a compreensão da cultura se dá na totalidade. Portanto, a metodologia de trabalho para pesquisar a cultura é que o estudioso, no caso o antropólogo, esteja indo a campo. E a esse termo nós vamos chamar de etnografia. E a terceira perspectiva, então, que é a estruturalista, nós temos aí Lévi-Strauss. Segundo essa perspectiva, não existe uma única cultura, existem culturas. Então, nós vamos observar que essa perspectiva estruturalista, ela se contrapõe à evolucionista, não concorda com a divisão da civilização, ou seja, os estudiosos do estruturalismo acreditam que não há pessoas superiores e nem inferiores, uma vez que
existem elementos culturais que são universais e que estruturam e condicionam o pensamento humano. Então, os grupos atribuem valor e normas particulares a essa estrutura, o que gera diferentes culturas. Em outros termos, o estruturalismo, ele compreende, por exemplo, em relação às famílias, né? Há uma estrutura chamada família. Porém, as configurações familiares, elas são diferentes. Portanto, não há superior e nem inferior. Nós percebemos que essas correntes ou essas perspectivas, elas têm olhar antropológico diferenciado. Então, o nosso primeiro atividade nessa disciplina é acurar o nosso olhar antropológico e educativo. Então, a sugestão que nós temos no grupo da sala, no nosso grupo, né, de WhatsApp, você estará assistindo o filme A Missão, de Robert De Niro, e após assistir esse filme, nós gostaríamos que você olhasse para o filme identificando. Existem ali no processo de colonização do Brasil culturas ou cultura? O olhar do colonizador sobre o colonizado, ele foi de alteridade ou foi de exclusão, de etnocentrismo? Após você pensar nisso, nós faremos uma discussão e aí a gente vai então para a proposta do vlog. O que é o vlog? O vlog é um vídeo, um pequeno vídeo que você vai gravar falando as suas percepções sobre o filme Missão, de Robert De Niro. Então, que você continue estudando, enfocando, e a nossa dica nesse momento que nós estamos na quarentena, digamos assim, que você continue em casa, com o seu bloco, com suas anotações, e no nosso grupo discutindo os aspectos antropológicos e educacionais das nossas culturas. Um bom estudo para você e nos encontramos numa próxima aula.